Olá, tudo bom? Eu sou a Andreia e eu desejo continuar falando a respeito do Setembro Amarelo. Mas antes de continuar, eu quero falar algo que eu tenho observado bastante, dentro principalmente dos meus, que são os psicanalistas, neuropsicanalistas, psicólogos, como eu sou cristã. Minha mãe era cristã, então, desde que eu me entendo por gente, sou cristã. E quando as pessoas confundem muito, né? Eu sou isso e se eu falar de Deus, se eu falar de Jesus, é como se eu estivesse anulando aquilo que eu sei. Se eu estivesse anulando o meu profissionalismo. E na verdade não é. Infelizmente, muitos estão realmente levando para outro lado, né? A terapeuta cristão. Não existe isso, gente. Você é terapeuta, você é cristão, ok. Mas você é terapeuta. Muitos confundem o gabinete pastoral com terapia. Aí, por isso, existe esse preconceito de um profissional terapêutico falar a respeito de Jesus, de Deus. E é algo que é tão natural, tão comum, quando a gente leva, às vezes, nosso filho num pediatra, que se ele vê alguma coisa e fala Jesus e Deus, a gente não vai invalidar aquele profissional, falar, não, ele falou de Deus, ele falou de Jesus, então ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está falando, ele não é um bom profissional. A gente nunca pensa só a respeito disso. Quando a pessoa está com câncer, eu sempre coloco câncer, meu marido teve câncer, estágio 3, 4 ano passado. E se o profissional falar, o médico, se ele tivesse estágio 4, né, que já é estágio terminal, a medicina ainda não chegou nessa cura, né, quando está no estágio 4, mas Deus pode curar. A gente não invalidar aquilo que aquele profissional é. Por quê? A gente invalida com relação à terapia. Um profissional, né, que vai cuidar da saúde da mente. Aquele profissional, ele sente acuado, não pode falar de Deus, de Jesus, porque senão vão pensar que ele não tem a capacidade para tal, para aquele atendimento. Mas na verdade não é assim. Né? Precisamos também, mais um preconceito que tem a respeito disso. Mas os profissionais precisam ser profissionais para que este preconceito venha a ser anulado, venha acabar. Mediante a isso, eu gostaria de falar sobre a depressão. Eu comecei a falar a respeito primeiro, né, de Deus, de Jesus, porque a depressão aos 27 anos, quando eu tive, onde eu tive as 2 tentativas de suicídio, foi, hoje eu entendo que foi com traumas religiosos. E eu pensava 1000 maneiras, não vou dizer aqui quais são, para não dar gatilhos, 1000 maneiras de como eu poderia tirar a minha vida. Até que um belo dia, porque eu tinha nascido no lar cristão, lembra? Eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, batizada nas águas, já tinha sido dirigente de criança, já tinha sido dirigente de escola, superintendente da escola dominical, quase que eu não saio. Já tinha sido diversas coisas na igreja e naquele momento, ao me separar, que eu também não vou entrar nesse ponto agora, por tudo aquilo que as pessoas não estavam entendendo, por que eu estava querendo separar daquele homem tão maravilhoso, aquele homem que, à luz dos outros, aos olhos dos outros, era um homem perfeito. Por que eu estava me separando deste homem? Mas ninguém sabia o que se passava nas 4 paredes. Ninguém sabia aquilo que realmente acontecia. As violências psicológicas no qual eu sofri, os abusos no qual eu sofria porque ele me traiu, desde que a gente começou de que a gente casou, ou antes da gente casar, porque provavelmente isso já acontecia antes da gente casar.
onde eu tive doenças sexualmente transmissíveis também, assim que a gente casou. E mesmo assim eu não acreditava, não entrava na minha cabeça que ele um dia pudesse me trair. Até que, realmente, quando eu me separei, ele confessou várias coisas que não fazia mais sentido a gente continuar casado. Ele queria continuar casado. E ele ficou desesperado porque eu peguei uma força no qual eu não tinha para me separar. E ele me levou na frente de um pastor que não nos conhecia. Esse pastor começou a falar, ele não quer se separar, você quer? E então aquele pastor começou a falar, você vai ser... quando passar na rua, as pessoas vão te apontar e falar, aquela ali é separada, aquela ali é desgraçada. Ele usava esta palavra, aquela ali ela nunca mais... você nunca mais vai ser feliz, nunca mais vai encontrar ninguém que possa te amar. Começou a jogar tantas coisas ali em cima de mim e eu calada. Eu ainda não tinha voz, não sabia ainda me expressar, não sabia ainda me defender de ninguém. E ali eu só fui absorvendo aquilo tudo e acabou, fui embora, realmente eu me separei. Só que como ele era o homem perfeito, a visão dos outros, que eu também não conseguia falar nada para ninguém, nem para minha mãe, quem realmente ele era, aquilo que ele tinha feito comigo. Não que ele não fosse homem bom, tá, gente? Mas comigo não era bom para mim. E aquilo ali, eu comecei a sair com outra pessoa. Aquela outra pessoa eu achei que era meu namorado, que era a primeira vez e tal, não sei o que, não foi nada daquilo. Aí eu comecei a conhecer o mundo do jeito que ele era, porque meu ex tinha sido meu primeiro, e aquilo começou a me levar para um caminho no qual eu não conhecia, e comecei a me afastar de Deus. Eu sentia que Deus falava para mim, eu te permito você se separar dele, mas não se separa de mim. Mas por não ter tido talvez ali um amparo naquela separação, eu, como um cristão fala, caí no mundão de forma errônea. Comecei a fazer coisas que para o mundo é normal, é natural, mas para quem sempre esteve na igreja não era. Então isso começou a trazer uma depressão, no qual eu não sabia o que era. Eu tenho 50 anos, isso foi quando eu tinha meus 27 anos, não era falado sobre depressão igual é falado hoje, não era mencionado o que era, a gente não tinha acesso à internet, até tinha a internet, mas não era do jeito que é hoje, não era falado. Hoje estamos em 2024, mesmo assim ainda existe todo esse preconceito em volta disso, imagina naquela época. Então, a partir disso, eu comecei a me afundar cada vez mais. Eu procurava Deus e não achava. Eu comecei a frequentar lugares aonde eu não deveria, que eram casas de show. Eu nunca tinha ido. Comecei a ir. E ali, aquela comunhão para com Deus, eu me sentia rompida. E ao tentar encontrar Deus, eu só me afastava dele porque eu começava a procurar felicidade aonde ele não estava, onde eu não conseguia encontrar. Deus, ele era o meu melhor amigo. Aquele amigo, não único, né? Eu tinha as minhas amigas, mas eu não conseguia externar ainda nada dos meus sentimentos. Então Deus era meu confidente. E ali, naquele momento, eu não tinha ninguém, nem Deus. A continuação disso vai ficar no próximo vídeo. Te aguardo.